Bom dia, pessoal. Vamos começar. Vou mostrar o planejamento da aula de hoje. A gente vai ver, então, esses itens aqui, né? Eu vou iniciar primeiro, ainda com o oscilador harmônico livre, com o unidimensional que a gente viu na aula passada, né? Utilizar ele para definir espaço de fase, mecânica clássica, né? E vamos ver qual é que é o espaço de fase associado com os osciladores livres, né? Depois, a gente vai estender um pouquinho o estudo da aula passada e introduzir amortecimento no oscilador. Então, a gente vai ter, por exemplo, um sistema massa-mola, mais um amortecimento, a gente vai ter que modelar, então, uma força de amortecimento, que pode ser atrito, pode ser alguma força resistiva, a gente vai modelar ela sendo proporcional à velocidade, e vai, então, analisar como é que ficam as soluções de movimento para o oscilador amortecido, dado um modelo para força resistiva, né? E depois a gente vai analisar as soluções gerais, né? Quanto aos amortecimentos, a gente vai ver que tem 3 tipos, né? Dependendo de quanto é que vale o parâmetro de amortecimento. Quão forte é a força de amortecimento, a gente vai ter diferentes soluções, né? Para a equação de movimento, certo? Então, só para lembrar, na aula passada a gente tinha analisado a solução do oscilador livre, né? A gente tinha determinado, dadas as condições iniciais, a equação de movimento, né? A solução é única, né? A gente resolveu, então, uma equação diferencial de segunda ordem, sujeita às condições iniciais da posição inicial e da velocidade inicial, né? Então, a solução dependia da amplitude e da constante de fase, que são determinadas a partir dessas duas quantidades aqui, né? Então, eu vou mostrar como é que a gente constrói o espaço de fase, né? Então, a gente na aula passada calculou x de t e x ponto de t. Eu posso imaginar que x de t e x ponto de t, enquanto o tempo vai variando, tá? São pontos, né? Representam pontos num espaço novo, que não é x versus t ou x ponto versus t, mas sim o espaço, né, de velocidade versus posição. Então, todos os pares x ponto, enquanto o tempo vai cruzando, né, passando, me dão, né, os pontos desse espaço, que é o chamado espaço de fase. Então, o espaço de fase, em mecânica clássica, é o espaço das velocidades versus posição. Aqui, no caso, unidimensional, né, isso é um plano, né, mas se eu estou em dimensões maiores, isso pode ser um hiperespaço, né. No caso aqui, em 1D, é um plano do x ponto versus x, né. Cada ponto nesse espaço é essa dupla aqui, né? Posição e a velocidade num determinado instante de tempo. Começando, claro, o primeiro ponto é as condições iniciais, são as condições iniciais, né? x0 é v0, essas nos dão o primeiro ponto do espaço de fase. E aí, quando o tempo vai passando, eu vou mudando, claro, essa dupla de coordenadas aqui nesse espaço, né? E eu vou acompanhando, né, a dinâmica da partícula enquanto o tempo vai passando, certo? A curva no espaço de fase correspondendo à dinâmica, né, a evolução temporal de um sistema em mecânica clássica é chamado caminho de fase. Então, caminho de fase é o conjunto dos pontos partindo da condição inicial que dão a evolução temporal do sistema. A gente vai analisar aqui o caso do oscilador, mas eu posso construir caminhos de fase para todas as dinâmicas, né? Independente da lei. Desde que eu tenha, claro, a solução do movimento e a velocidade, eu consigo construir, a princípio, né, o caminho de fase correspondente, né, para a partícula. Então, o caminho de fase nada mais é que o histórico, né, histórico temporal, né, completo da evolução da partícula, né, das condições iniciais. O conjunto de todos os caminhos, dado um sistema, eu posso ter diferentes condições iniciais, né? Cada condição inicial vai me dar uma solução diferente para a equação horária de movimento. A gente viu, né, que para cada condição inicial x0, v0, no caso do oscilador, né, nós obtivemos diferentes amplitudes e constantes de fase. Então, se eu tenho diferentes condições iniciais, eu vou ter diferentes caminhos de fase aqui no meu espaço de fase, tá? O conjunto, então, de todos os possíveis caminhos de fase, ou seja, dada todas as condições iniciais possíveis, onde eu tenho para cada uma delas um caminho de fase distinto, né? Lembrando que
os caminhos de fase não se cruzam, né? Porque cada solução de movimento é única, né? Que são as soluções das equações diferenciais, que é a segunda lei na forma de equação diferencial. Dadas as condições iniciais, aquela solução é única, né? Para a equação diferencial. Então, nenhum caminho de fase é igual ao outro se as condições iniciais são diferentes. Então, o conjunto de todos os caminhos de fase possíveis forma o que a gente chama de diagrama de fase. Certo? Então, só para resumir, espaço de fase é o espaço da velocidade versus posição. A dinâmica, né, o mapa temporal da evolução da partícula desde a condição inicial até o infinito, para todo o tempo, são os caminhos de fase, e o conjunto dos caminhos de fase possíveis são os diagramas de fase. Eu vou analisar esses conceitos, né, para, como exemplo, determinar qual é que são os caminhos de fase e depois qual é que são o espaço, qual é que é o espaço de fase para o oscilador harmônico livre que a gente resolveu no caso unidimensional na aula passada, né? No caso do oscilador, a gente mostrou que a equação horária, né, é uma solução periódica, né, senoidal ou cossenoidal, e dois parâmetros que dependem das condições iniciais, né? A amplitude de movimento e a constante de fase. Tanto a amplitude A quanto a constante de fase sigma, ambas são determinadas a partir das condições iniciais e da frequência angular ômega zero, a frequência natural do sistema, do oscilador. Né? Fazendo a derivada temporal, lembrando que isso é único, né? Dadas as condições iniciais, essa solução é única, né? Dada aquelas condições iniciais. E se a gente fizer a derivada dessa equação aqui, da equação horária, a gente obtém a equação da velocidade instantânea, né, o x ponto de t, que também é periódica, né, no tempo, isso a gente mostrou na aula passada. Então aqui eu tenho a solução da posição como função do tempo e velocidade como função do tempo. Eu posso reescrever essas duas equações, passando para o lado da esquerda, né, as amplitudes, né, no caso da velocidade, amplitude vezes ômega zero, né. Essas duas equações são equivalentes a essas duas aqui, né? Por que eu fiz isso? Porque eu isolei, então, na direita só as funções trigonométricas, né? E elevei ao quadrado. Então, passamos as amplitudes, os termos constantes, né, para o lado esquerdo, e elevamos ao quadrado. Então, a gente tem essas duas equações equivalentes às anteriores, né? Que envolve senos quadrados e cossenos quadrados na direita da mesma fase. Né? Se a gente somar, né, somar essas duas equações, o que a gente vai obter? A gente vai obter uma equação que relaciona posição ao quadrado com velocidade ao quadrado, certo? Isso aqui é uma curva no espaço de fase. O espaço de fase é o espaço de x ponto, velocidade versus posição, tá? Para o oscilador harmônico, essa equação que eu obtive aqui, né, é uma equação de uma elipse no espaço de x ponto versus x, né? Então, aqui eu tenho x ponto ao quadrado. Lembra que na elipse aqui o x ponto está fazendo o papel do y, né? A coordenada y. Né? Então, aqui realmente eu tenho uma elipse naquele espaço de x ponto e x versus x, né? E os semi-eixos dessa elipse, né? Que são os que estão no denominador aqui, né? Dessa equação. São dependentes das condições iniciais, porque aqui está explícito os semi-eixos, né? Eles dependem de A, que é a amplitude, e de ômega 2. O A depende das condições iniciais. Então, dada uma condição inicial, eu tenho elipses, né, como caminhos de fase para o oscilador harmônico simples, livre. Né? Então, essa equação aqui representa, então, uma família de elipses, família porque para cada amplitude, para cada condição inicial, tem uma elipse diferente. Então, aqui a gente conseguiu determinar que os caminhos de fase, né, do oscilador harmônico unidimensional são elipses, né? E o espaço, o diagrama de fases, né, que é o conjunto dos caminhos de fase, são famílias de elipse. Então, a gente determinou que os caminhos de fase com elipse, dada uma condição inicial, que são elipses, caminho de fase para um oscilador harmônico unidimensional livre, né? São elipses, e o espaço de fase é o conjunto de todas as elipses possíveis, dadas as condições iniciais possíveis. Né? Aqui está escrito em termos da amplitude, a equação da elipse, mas eu posso escrever em termos da energia mecânica, que a gente sabe que é uma quantidade conservada. Né? Lembrando que na aula passada a gente derivou, né, a expressão da energia mecânica em termos de amplitude.
A energia mecânica depende do quadrado da amplitude, né? A gente mostrou que a energia mecânica é um meio de K, K é a rigidez elástica, né? A quadrado, então daqui a gente consegue mostrar que o A quadrado, que é o que está aqui abaixo do x ao quadrado, né? Depende da energia mecânica, de uma constante, né? E o A2 vezes ômega 2 também pode ser escrito em termos da energia mecânica, lembrando que ômega zero ao quadrado, a frequência angular ao quadrado é K sobre M, né? Então, tanto o A quadrado quanto o A quadrado multiplicado por ômega zero ao quadrado, ambas dependem explicitamente da energia mecânica, que é, dadas as condições iniciais, é uma quantidade que é sempre conservada, né? Então, eu só estou reescrevendo a equação da elipse no espaço de fase em termos da energia mecânica, né? Cada valor da energia mecânica, lembrando, o valor da energia mecânica é dado pelas condições iniciais, né? A gente determina quanto é que é o E que vai ser conservado a partir das condições iniciais, né? É a soma da energia cinética inicial mais as energias potenciais iniciais. Então, aqui está claro que eu posso identificar os semi-eixos da elipse, né, no espaço de fase a partir da energia mecânica, né? E cada valor da energia mecânica está associado com uma determinada condição inicial. Então, aqui eu estou representando, né, os vários caminhos de fase. Então, aqui é o espaço da velocidade versus posição, né, para diferentes condições iniciais. Cada condição inicial vai corresponder, então, a uma elipse diferente, ou seja, um caminho de fase diferente, certo? A gente pode fazer uma leitura qualitativa do movimento só olhando o gráfico, né, no espaço de fase relativo aos caminhos de fase, lembrando que o conjunto dos caminhos de fase formam o espaço de fase do oscilador harmônico dimensional. Então, o espaço de fase é isso daqui, né? É o conjunto de todas as elipses possíveis, dadas as condições iniciais possíveis, né? Se eu selecionar um caminho de fase específico, que corresponde a uma energia mecânica, né, para o oscilador, a direção, né, de movimento aqui no caminho de fase não é arbitrário, tá? A gente tem que ver qual é que é o sentido físico correto. Por isso que eu coloquei flechinhas, tá? Então, o caminho de fase é uma elipse, mas a gente caminha na dinâmica temporal sobre um caminho de fase, obedecendo uma direção aqui, tá? Que está representado pelas flechinhas aqui. Por que tem uma direção que tem que ser a correta fisicamente, tá? Por exemplo, se eu pego esse caminho de fase maior aqui, essa elipse maior. Essa direção da flechinha que está dando corretamente a física que está acontecendo no oscilador. O que é um oscilador harmônico? Tem um ponto de equilíbrio que está coincidente com a origem, né? E a partícula vai e volta, né? Passando por esse ponto de equilíbrio, né? Estável, e indo até as pontas, que as pontas são as amplitudes, né? Onde lá ela é instantaneamente, a velocidade é instantaneamente nula. Lá são os chamados pontos de retorno, né? Um oscilador harmônico dimensional tem dois pontos de retorno, que são os pontos onde a energia cinética, ou a velocidade, né, é nula, tem dois pontos de retorno. Né? Então, a primeira coisa que eu consigo ver é que aonde o caminho de fase intersecciona o eixo dos x corresponde aos valores de velocidade nula, né? Então, aqui está claro que este ponto aqui e este ponto aqui são os pontos de retorno associados a esse oscilador harmônico, que eu representei aqui exatamente, né, os pontos de retorno físicos. Eu estou pensando, representando, por exemplo, o oscilador harmônico com um sistema massa-mola, né? Esses pontinhos onde o caminho de fase corta esse eixo horizontal vão corresponder aos pontos onde o x-ponto é zero, onde a cinética é zero, ou seja, nos dos dois pontos de retorno. Por que a flechinha aqui está correta? Porque, por exemplo, partindo da origem, a gente tem velocidade diferente de zero, e é verdade, inclusive é máxima, né? A velocidade é máxima na origem, né? Porque ali a energia potencial é zero e a cinética, então, vai ser a máxima, né? Então, tem cinética máxima, ou seja, velocidade máxima. Depois a velocidade vai diminuindo, né? Lembrando que enquanto a velocidade vai diminuindo, ou seja, andando para a direita, então o x-ponto é positivo, a velocidade é positiva, porque eu estou andando para a direita, as posições vão aumentando, né? Aumentando, né?
até chegar no ponto de retorno, certo? Depois que eu chego no ponto de retorno, as posições continuam positivas, mas diminuindo, né? Até eu voltar para a origem, né? Mas quando eu vou voltando, a velocidade é para a esquerda, que significa negativo, né? Velocidade negativa nesse sistema de coordenadas onde x positivo está para a direita. Então aqui eu estou com enquanto eu estou voltando, diminuindo as posições, as velocidades têm sinal negativo. Depois eu passo pela origem, as velocidades continuam a ser negativas e diminuindo de valor, né? Até chegar ao segundo ponto de retorno, e aí a gente volta para a origem, né, por valores negativos de x, esquerda da origem, mas aumentando a velocidade até chegar de volta no ponto de equilíbrio, certo? Então, o sentido da flechinha é o sentido físico do movimento da partícula, por exemplo, representando o oscilador harmônico livre pelo um sistema massa-mola, que é fácil de entender, né? O que está acontecendo com o movimento da partícula, partindo da origem, onde a velocidade é máxima, indo nos pontos de retorno, onde a velocidade é zero, a cinética é zero, e a potencial é máxima, e voltando para o ponto de equilíbrio sempre. Então, sempre temos que representar, além do caminho de fase, a direção, né, correta no caminho de fase. Como eu estou comentando, né, nenhum caminho de fase se corta, porque os caminhos de fase correspondem a uma solução particular da equação de movimento, dada uma condição inicial que é única, né? Lá na teoria das equações diferenciais, se eu tenho as condições iniciais, as soluções são sempre únicas, né? Eu também posso derivar também a equação do espaço de fase também resolvendo a equação diferencial. Ao invés de resolver x de t, eu posso resolver x ponto de x, né? Então, eu posso usar a mesma equação diferencial para obter a equação no espaço de fase, a equação da trajetória no espaço de fase, que eu mostrei que é elipses, usando as soluções de movimentos, né? Mas eu posso também escrever, a partir da equação diferencial original, escrever qual é que é a trajetória no espaço de fase, ou seja, x ponto versus x, né? X ponto de x, a partir da equação diferencial original. A equação diferencial do oscilador harmônico é essa daqui, né? É x2 ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a zero, lembrando que ômega zero ao quadrado é frequência angular de oscilação, né? Eu posso reescrever o x ponto em termos de x ponto, né? Então, só para lembrar, x2 ponto é a derivada temporal de x ponto, né? E lembrando que a derivada temporal de x ponto é dx ponto dx, dx dt, se eu fizer a derivada de função composta, né? Eu vou assumir que a velocidade é função do tempo, então dx dt dx ponto, né? É dx ponto dx, dx dt, lembrando que dx dt é x ponto. Então eu posso reescrever a aceleração em termos de dx ponto dx x ponto. Então, esta equação diferencial original do oscilador harmônico vira esta outra equação diferencial, não na aceleração, mas na velocidade como função da posição. Inclusive, é uma equação diferencial de primeira ordem. Só estou reescrevendo a equação diferencial. Essa equação diferencial para velocidade como função da posição, não do tempo, né? É uma equação diferencial de segunda ordem, né? Que pode ser resolvido por separação de variável, né? Então, eu vou separar tudo que é x ponto de um lado, que é a variável dependente, e tudo que é x do outro lado, na direita, que é a variável independente, e integrar, né, usando as condições iniciais. Então, separando variável aqui na equação nova, da velocidade versus x, separamos tudo que é velocidade na esquerda, que é x ponto dx ponto, e tudo que é x, que é a variável independente na direita, que é menos ômega zero ao quadrado x dx, integramos ambos os lados dadas as condições iniciais, ou seja, para x igual a x0, a velocidade é v0, né? Eu vou chamar de x ponto zero. Para a posição x, para a coordenada x, eu tenho velocidade x ponto. E integro, né? Quando a gente integra, a gente tem este resultado de integração. Aqui tem um sprint, né? Tem que ter um quadrado aqui, né? Então, a integral de x é x, calculada de x. Perdão, a integral de x. Entreguei esse lado de cima aqui, né?
A integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? X ao quadrado sobre 2. Botou o x aqui, né? X ao quadrado sobre 2 calculada de x0 até x, isso dá x menos x0 ao quadrado. E claro, ainda faltou um meio aqui. Tá? E aí já está resolvido a equação para a trajetória no espaço de fase. Porque aqui eu tenho x ponto como uma função de x. Tá? Então dá para ver que x ponto quadrado é proporcional a x quadrado, certo? Então eu posso resolver de duas maneiras os caminhos de fase. Eu posso usar a combinação das equações de movimento e da velocidade como função explícita do tempo, né? Ou seja, as equações horárias é derivada da equação horária, ou eu posso construir os caminhos de fase a partir da própria equação diferencial original, escrevendo, ao invés de escrever a velocidade em termos do tempo, escrevemos a velocidade em termos da posição, e a gente resolvendo a equação diferencial de primeira ordem correspondente, vai te dar diretamente a equação da trajetória no espaço de fase, né? X ponto versus x, certo? As duas maneiras são equivalentes, né? Sendo que essa segunda maneira pode ser mais interessante porque nem sempre a gente vai conseguir fazer manipulações, tanto algébrica ou substituições, de maneira que eu consiga escrever rapidamente x ponto como função de x. Aqui deu para fazer porque eu tenho funções trigonométricas complementares, né? E eu consegui fazer a combinação de x ponto versus x rapidamente. Mas pode não ser o caso para outros tipos de movimento, né? Então pode ser uma saída resolver a equação diferencial da velocidade versus posição, que vai te dar diretamente a equação para a trajetória do espaço de fase. Equação da trajetória no espaço de fase, x ponto versus x. Com isso eu encerro, né, então, a questão do oscilador harmônico livre, né? Lembrando que o espaço de fase é um conceito mais geral que só o oscilador harmônico. Eu usei o oscilador harmônico só para dar um exemplo de espaço de fase, de caminho de fase e como calcular espaços de fase, caminhos de fase, né? Como é que eu represento os espaços de fase? No caso do oscilador harmônico, os espaços de fase são elipses, né? Famílias de elipses. Mas para cada solução de movimento eu posso construir espaço de fase. Por que é interessante estudar espaço de fase? É porque às vezes a gente não consegue resolver analiticamente a equação de movimento a partir da segunda lei. Tá? Eu só consigo calcular numericamente, ou o sistema é não linear, e é muito difícil entender qual é que vai ser a evolução temporal do sistema. Então, às vezes, é interessante analisar qualitativamente, ou até quantitativamente, o movimento a partir do x ponto versus x, a partir do espaço de fase, e não a solução original da equação de movimento via segunda lei. Quando a gente for falar de oscilador harmônico, oscilador não linear, a gente vai retornar essa questão do espaço de fase, a gente vai ver que para o oscilador não linear, a gente consegue obter informação qualitativa e até quantitativa do movimento a partir do espaço de fase e não da equação de movimento, porque a equação de movimento até às vezes nem é possível obter só numérica, né, a solução do movimento, ou só por aproximações, né, só aproximações para a solução do movimento. Mas no espaço de fase dá para fazer a leitura correta, quantitativa e qualitativa do movimento. Então a gente vai retornar em algum momento no espaço de fase. Vou tentar para cada movimento que eu analisar, para os osciladores, tentar representar também os espaços de fase. Para o livre são elipses, né? Para os outros, por exemplo, o amortecido, vai ser uma elipse deformada. Eu posso ter, lembrando que aqui são sempre trajetórias fechadas, no caso do oscilador harmônico livre, os caminhos de fase são trajetórias fechadas, né? Quando eu introduzo amortecimento, eu posso ter, se o amortecimento for forte ou intermediário, as minhas trajetórias no espaço de fase, né, os caminhos de fase vão ser abertos e não vão ser mais fechados. Né? Uma trajetória fechada no espaço de fase representa que o sistema tem periodicidade. Né? No caso aqui, a gente vai ver que na maior parte do tempo não vai ter mais. Né?
Então, vou começar do caso análise agora do oscilador amortecido ou oscilações amortecidas, né? Lembrando que, na verdade, oscilação pode ocorrer para qualquer campo de força, desde que eu tenha um campo de força que dependa das coordenadas, né? Dependa da posição, e exista um ponto de equilíbrio. Em torno desse ponto de equilíbrio, a gente sempre pode pensar que naquelas proximidades do ponto de equilíbrio, qualquer campo de força, naquele ponto de equilíbrio, nas proximidades daquele ponto de equilíbrio, obedece a lei de Hooke, a lei de força, né? E a gente resolveu a equação de movimento correspondente para uma força que obedece a lei de Hooke, ou seja, é uma força elástica, né? Então, em torno de um ponto de equilíbrio, para campos de força que dependem da posição, sempre nas proximidades desse ponto de equilíbrio estável, né? Equilíbrio estável, o campo de força é aproximado por força elástica. Então, como é que a gente vai introduzir o amortecimento? A gente vai amortecer as oscilações introduzindo uma força dissipativa, né? Que transforma parte da energia mecânica, ou completamente toda ela, né? Em outro tipo de energia não mecânica. Pode ser calor, som, qualquer outro tipo de energia não mecânica, né? Que são as chamadas forças de dissipação ou forças de amortecimento. Claro que aqui a gente vai ter que fazer um modelo para a gente poder resolver analiticamente a equação de movimento para os osciladores amortecidos, as oscilações amortecidas. A gente vai ter que fazer uma modelagem das forças de dissipação, né? No caso, eu só vou conseguir encontrar uma solução analítica para o oscilador amortecido se a minha força de amortecimento tiver uma dependência simples, né? Porque se ela for não linear, ou seja, for uma expressão muito complicada, tanto da posição quanto da velocidade, eu não vou conseguir obter uma solução analítica para a equação de movimento, x de t, né? Como a gente fez na aula passada. Então, para obter uma solução analítica, a gente vai fazer simplificações, né? Vai adotar um modelo para a força de amortecimento. A gente vai assumir que a força de amortecimento é parecida com as forças resistivas que a gente viu em aulas anteriores, né? Onde a gente modelou, por exemplo, as forças de arrasto, né? A gente tinha a força de arrasto inercial e a força de arrasto viscosa, onde a força de arrasto viscosa era linear na velocidade. Aqui a gente vai modelar a força de amortecimento como sendo parecida com aquelas forças viscosas, forças de arrasto viscosas, né? Então, a força de amortecimento ou força dissipativa vai depender da velocidade e vai ser linear na velocidade a dependência. Mas, de maneira geral, então, eu vou fazer um modelo para minha força dissipativa. Eu vou assumir que a força dissipativa, então, é contrária ao movimento, né? Então, aponta na direção contrária ao vetor velocidade, a menos de uma constante de proporcionalidade. Aqui eu vou falar, no caso dimensional, né, o caso específico do meu modelo, né? Então, eu vou modelar a minha força dissipativa como sendo contrária à direção de movimento, ou seja, contrária menos V chapéu. V chapéu, então, é o vetor unitário na direção do movimento, né? E qual é que é o módulo dessa força? Ela é proporcional à potência 1, potência linear, na velocidade, a menos de uma constante de proporção. Então, a minha força dissipativa é contrária ao movimento, ela aponta na direção contrária ao versor V chapéu, e tem módulo BV, linear na velocidade, onde B a gente chama de constante de amortecimento. Então, a constante de amortecimento nada mais é que a proporção entre a força dissipativa e a potência da velocidade. No caso unidimensional, né, o V é x ponto, né, é a derivada da posição. Então, no nosso caso, a força dissipativa tem esta cara no caso unidimensional, que é o que a gente analisou na aula passada para o oscilador livre, né? Força dissipativa é menos a constante de amortecimento multiplicada pela velocidade. A constante de amortecimento é sempre positiva, né? Dá para ver aqui que a constante de amortecimento B, qual é que é as unidades dela, qual é que é a unidade dela, né? Ela é força dividido por velocidade. Então, a constante de amortecimento em unidades do sistema internacional deve ser Newton por metro por segundo, né? Isso são as unidades SI para B, né? Constante de amortecimento. Se eu tenho a força dissipativa, eu vou introduzir ela no cálculo da força líquida sobre a partícula. Então, sobre a partícula agora, além da força elástica, né, obedecendo a lei de Hooke,
como é o caso do oscilador harmônico, por exemplo, um modelinho sistema da massa mola, onde agora a gente vai introduzir uma força dissipativa proporcional à velocidade. Então, eu vou ter duas forças atuando, a elástica e esta nova aqui dissipativa, né? E vou recalcular, né? Vou resolver novamente a equação diferencial associada, né? Via segunda lei, né? Como a gente fez na aula passada. Então, tá aqui a equação do movimento nova, né? Massa vezes aceleração, que é o x2 ponto, é igual à soma das forças, né? Força elástica menos kx, mais a força resistiva, que é menos bx ponto, certo? Vou passar todo mundo para a esquerda, não que é negativo para a esquerda, a gente tem esta equação. O último passo é só dividir ambos os lados pela massa, né? E a gente tem esta equação que quando já dividiu ambos os lados pela massa, né? Lembrando que K sobre M é a frequência angular ao quadrado, como a gente já tinha mostrado na aula passada, né? Que é a frequência natural do oscilador, né? Dada a partir da constante elástica da mola ou da rigidez elástica, né? Se eu estou falando coisa geral. E a massa da partícula, né? Tem um termo novo, que é o termo da velocidade, né? Que é o termo do x ponto. E quando eu divido pela massa, está multiplicado por... A velocidade está multiplicada agora pela constante de amortecimento dividido por massa, né? Esse parâmetro, que é B sobre M, eu vou dar um outro nome para ele, eu vou chamar de 2β, tá? Então vai ficar claro, é só para facilitar a solução de movimento, por isso que eu botei 2β. Então eu só estou reescrevendo B sobre M em termos de um novo parâmetro, que é o parâmetro beta, tá? Então, beta vai valer B sobre 2M, de maneira que 2β é justamente B sobre M, tá? Mas igual, o parâmetro beta aqui, que é chamado parâmetro de amortecimento, né? Parâmetro de amortecimento, basicamente é igual à constante de amortecimento, a menos a divisão pela massa, né? Então, o parâmetro de amortecimento nada mais é que a constante de amortecimento por unidade de massa, né? Certo? A gente depois já vai determinar quanto é que são as unidades do beta. Mas igual, o beta é proporcional a B, então ele é uma medida de quão amortecido, né, quão forte é a força dissipativa, né, quão intensa é a força dissipativa. Mas igual, pois, a menos da notação, substituir B por beta, né, que é o parâmetro agora de amortecimento, eu vou obter a solução desta equação diferencial, ou seja, qual é que é a solução do movimento se eu tenho uma força elástica mais uma força dissipativa que é proporcional, que é linear na velocidade. Eu vou ter que resolver esta equação diferencial. Esta equação diferencial é que nem a equação diferencial do oscilador harmônico livre, né? Ela é uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária, que eu tenho derivada de segunda ordem ordinária, né? É homogênea, por termo constante aqui é zero, né? E coeficientes constantes, os termos acompanhando a derivada e a própria função, a variável dependente x, são todas constantes, né? 2β, 1, 2β e ômega zero quadrado. São todos constantes. E são coeficientes constantes, né? Então, eu vou ter que resolver uma nova equação diferencial de segunda ordem ordinária homogênea, né? Homogênea, com coeficientes constantes. Como é que a gente resolve esse tipo de equação diferencial, né? Por exemplo, o uso da equação característica, né? Então, lembrando como a gente fez na aula passada, né? Eu vou construir a equação característica para essa equação diferencial. A partir das raízes dessa equação característica, eu vou construir a solução do movimento, né? Só para lembrar rapidamente, né? Se eu conheço as raízes lambda 1, lambda 2 da equação característica, a solução de uma equação diferencial de segunda ordem ordinária homogênea, né? Com coeficientes constantes, tem esta cara aqui, tá? A menos as constantes de integração, as soluções são superposições, né? Combinações lineares das exponenciais, de temporais, né, de t, onde quem está acompanhando o t são as raízes da equação característica lambda 1, lambda 2. Então, aqui eu primeiro vou construir quem são as raízes da equação característica, né? Lembrando que como é que eu construo a equação característica? Para cada ordem de derivada aqui na equação diferencial, eu vou associar uma variável, que eu estou chamando de variável lambda, né, na correspondente potência associada à ordem da derivada. Então, aqui começa com a minha equação diferencial, eu tenho ordem 2 na derivada, que é a derivada segunda, multiplicada por um coeficiente constante 1. Então, aqui eu tenho lambda ao quadrado.
mais 2 beta, derivada primeira, ordem 1, então vou escrever lambda, mais ômega zero quadrado multiplicado por ordem zero da derivada, que é lambda na zero, que é 1. Então, esta aqui é a chamada equação característica para esta equação diferencial do oscilador harmônico amortecido, né? Do oscilador amortecido. Esta equação aqui é uma equação de segundo grau para lambda, então eu vou resolver por Bhaskara, eu vou ter até 2 soluções, né? Aqui, então, já calculei por Bhaskara, né? Resolvi por Bhaskara essa equação, né? As raízes. Aqui eu, claro, simplifiquei, porque eu tenho 2 embaixo, né? Então, vou simplificar um pouquinho a equação. Dá para ver que eu tenho 2 raízes, né? Que estão associadas aos 2 sinais possíveis aqui na fórmula de Bhaskara, né? Eu tenho 2 raízes distintas aqui, tá? Eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2, tá? Só para ver a cara geral das raízes, ela depende do parâmetro de amortecimento beta e da frequência natural do oscilador, que é o ômega zero, certo? A diferença entre elas é apenas no sinal que está aqui, mais e menos, acompanhando a raiz quadrada da diferença do quadrado do parâmetro de amortecimento menos o quadrado da frequência natural do oscilador. Então, as raízes só dependem de 2 parâmetros, né? A frequência natural do oscilador, que é o K sobre M, né? E o parâmetro de amortecimento, que é B sobre 2M. Esses 2 parâmetros vão determinar as soluções, as raízes da equação característica e as soluções do movimento, né? Então, vamos lá. Eu sei quanto é que é lambda 1 e lambda 2, são essas 2 quantidades. Coloquei-as explicitamente nas exponenciais, né? Eu botei explicitamente elas nas exponenciais, as 2 soluções, lambda 1, lambda 2, certo? Lembrando que nas exponenciais a gente tem exponenciais comuns, né, às 2 soluções, né? A 1 e a 2 são constantes de integração que a gente vai, para as equações diferenciais de segunda ordem, que a gente vai ter que determinar pelas condições iniciais, né? Posição inicial e velocidade inicial. Então aqui a gente vê que tem nos 2 termos, a gente tem uma exponencial que é comum, que é e na menos beta t, né? O e na menos beta t ocorre nas 2 soluções, né, da IDO. Certo? Então, eu vou fatorar ela. Então, aqui eu fatorei a exponencial e na menos beta t. E o que sobrar, sobrou, né? Fatorei o resto, que basicamente é esta quantidade aqui, né? Esta aqui é a solução do movimento, é a equação horária de um oscilador amortecido, onde o amortecimento é dado por uma força dissipativa que é linear na velocidade. A solução é analítica, né? E a solução analítica, a solução é esta, tá? É um exponencial decrescente no tempo multiplicado por a função temporal que está aqui dentro do colchete, né? Aqui dentro, certo? É a combinação dessas 2 dependências temporais. Uma exponencial decrescente, essa exponencial decresce mais rápido ou menos rápido, dependendo de quanto é que é o beta, né? Se o beta, lembrando que o beta é proporcional ao amortecimento, né? Beta grande é amortecimento grande, beta pequeno é amortecimento pequeno. Então, essa exponencial vai decrescer rapidamente ou não, dependendo do beta. Se o beta for grande, vai decair rápido. Se o beta for pequenininho, vai decair mais lentamente. Mas ela está modulada, né? Esse decrescimento exponencial está modulado pela outra dependência temporal que vem desses termos que estão aqui dentro do colchete, né? Certo? Devido ao fato que eu tenho uma raiz quadrada aqui nas soluções, certo? Vocês conseguem ver que dependendo da relação entre beta quadrado e ômega zero quadrado, essa raiz aqui pode ter argumento nulo, positivo ou negativo, certo? Vocês conseguem ver que dependendo da relação entre o amortecimento e a frequência natural do oscilador, o argumento da raiz pode assumir três tipos de valores possíveis, né? Pode ser zero, onde o parâmetro de amortecimento é igual à frequência natural. O beta quadrado pode ser maior que ômega zero, e o beta quadrado pode ser menor que ômega zero. Cada um desses casos vai corresponder a um tipo de movimento diferente para o meu oscilador harmônico ou oscilador amortecido, tá? A gente vai separar e depois vai resolver cada um deles separadamente, tá? Como eu estava falando, quando o argumento for nulo aqui dentro da raiz, quando beta é igual a ômega zero, quando o parâmetro de amortecimento for igual
a frequência natural do oscilador, a gente tem o chamado amortecimento crítico, tá? O crítico é quando o amortecimento o parâmetro de amortecimento é igual à frequência natural do oscilador se ele não tivesse amortecimento, que é o ômega zero, né? A gente pode ter um subamortecimento, ou seja, amortecimento fraco, né? Que quando a frequência natural do oscilador é maior que o parâmetro de amortecimento, ou seja, o ômega zero quadrado é maior que o beta 2, né? E a gente pode ter superamortecimento ou sobreamortecimento se a frequência natural é menor que o parâmetro de amortecimento, ou seja, se o ômega zero quadrado é menor que beta 2. Lembrando que o beta é uma medida do amortecimento, então pode ter amortecimento crítico, amortecimento pequeno e amortecimento grande, dependendo do valor de beta, claro, comparado com a frequência natural do oscilador. Cada um desses casos vai dar uma solução diferente para o oscilador harmônico. O x de t, né, vai ter uma cara particular. Aqui é a cara geral, né, a solução geral. Mas se eu cair em um desses casos particulares, né, amor crítico, subamortecido e sobreamortecido, eu vou ter uma cara diferente para a solução. Ou seja, uma cara diferente da dependência temporal. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação gráfica para ficar claro cada uma desses três tipos de equações horárias para a relação entre ômega zero e beta, né? Quão forte é o amortecimento. Só para lembrar aqui, então, as frequências naturais, todas elas são 6 radianos por segundo. Aqui é um valor específico de ômega zero, tá? E aqui está escrito sigma, mas lembra que isso aqui para mim é beta, tá? O sigma aqui é beta, que é o parâmetro de amortecimento. Então vejam bem que aqui eu tenho a mesma frequência natural e diferentes parâmetros de amortecimento, tá? Então eu tenho um parâmetro de amortecimento que é menor que ômega zero, igual a ômega zero e maior que ômega zero. Então na nossa classificação isso significa que aqui, nesse primeiro caso, eu vou ter um subamortecimento, porque o amortecimento é menor que ômega zero, um crítico, onde beta é igual a ômega zero, e supercrítico, né? Superamortecimento, onde o beta é maior que ômega zero por um fator 2, certo? Vocês conseguem ver que a equação de movimento, né? E aqui é x de t versus t, né? X de t versus t. Certo? Bom, começando com o azulzinho, que é o subamortecimento. O que acontece no subamortecimento, quando o beta é menor que ômega zero? Vocês conseguem ver que ainda o movimento é oscilatório, ou seja, eu ainda vou e voltar em torno do ponto de equilíbrio, que é o x igual a zero, né? Mas a amplitude de movimento está diminuindo com o tempo. Então, aqui no subamortecido, que é essa curva em azul, eu ainda tenho movimento oscilatório, só que esse movimento oscilatório ocorre de tal maneira que a amplitude de movimento, né, o A, está diminuindo com o tempo. Lembrando que a amplitude, né, é essa distância aqui, né, esse tamanho aqui, na verdade, né. Lembrando que aqui é a posição em termos do tempo, né. Então, vocês conseguem ver que as amplitudes de movimento, né, estão diminuindo rapidamente com o tempo. Então, se eu estou com o movimento subamortecido, eu ainda tenho oscilação, mas essa oscilação é tal que, né, a amplitude do movimento, né, vai. Significa que os pontos de retorno estão cada vez mais próximos da origem, né, que está localizada, onde está localizado o ponto de equilíbrio estável. Né? Bom, isso é o azul, que é o subamortecimento. Aqui no crítico, né, que é a curva rosinha, caso a curva rosa, esta daqui, tá? A gente vê que aqui não tem mais oscilação. Basicamente, a posição vai rapidamente a zero, ou seja, eu vou rapidamente, né, a velocidade decresce de tal maneira que eu vou rapidamente à posição de equilíbrio, que é o x igual a zero. E, finalmente, no superamortecimento, supercrítico, né, movimento supercrítico, onde o beta é muito maior que a frequência natural, eu também não tenho oscilação mais e vou rapidamente também para
a posição de equilíbrio. Lembrando que aqui no caso crítico é quando eu vou mais rápido para a posição de equilíbrio. Tá? Então, é até contra-intuitivo, né? Eu vou mais rápido para a posição de equilíbrio no caso crítico do que no superamortecido. Né? No superamortecido eu vou, claro, para o ponto de equilíbrio, mas menos intenso, com menor velocidade, comparado com maior tempo comparado com o crítico. Né? Nos dois casos, tanto no crítico quanto no supercrítico, não há oscilação. Apenas no subcrítico ainda há oscilação. Ou seja, eu ainda posso, no caso subcrítico, né, aqui, né, ainda determinar períodos, né, que seriam correspondente à distância entre dois máximos ou dois mínimos, né, aqui lembrando que é tempo, né. Eu ainda posso, nos casos subcrítico, ainda pensar que eu tenho um período de movimento, lembrando que no caso eu tenho um período de oscilação, mas as amplitudes estão diminuindo com o tempo. Então, só para dar uma representação gráfica, né, dos três tipos de movimento para o oscilador amortecido, né? Um deles ainda mantém oscilação, que é o subcrítico, e dois deles não tem mais oscilação, né? Não envolve mais oscilação. Lembrando que no caso crítico é quando eu vou mais rápido para a posição de equilíbrio, né? A velocidade decresce rapidamente. Então agora, nesta aula e na próxima, a gente vai analisar cada um dos casos, né? Cada uma dessas soluções particulares, né, para o movimento do oscilador amortecido. Então, aqui hoje nessa aula eu vou analisar o oscilador subamortecido e na aula que vem a gente vai analisar os casos críticos, né, e supercrítico ou superamortecimento, né. Então, começando com o movimento subamortecido, né. A gente já tem a solução geral do movimento. A solução geral do movimento é esta, né, mas a gente vai especificar para o caso de movimento amortecido subamortecido, né? Onde o ômega zero é maior que beta. Então, aqui eu tenho que o ômega zero quadrado é maior que beta 2. Isso significa que na solução geral aqui, né, se o ômega zero é maior que beta 2, significa que o argumento da raiz quadrada é negativo, né? Tá? Então, com certeza, os meus expoentes aqui são imaginários, né? Porque eu vou ter uma raiz quadrada do número negativo. Isso vai me dar um número complexo como solução disto, né? E as exponenciais, então, na solução geral, no caso subamortecido, vou envolver exponenciais complexas. Né? Então, vamos lá. Então, a gente tem, no caso, onde o ômega zero é maior que beta 2, o argumento da raiz é negativo. Para escrever tudo em termos de um argumento positivo, de uma quantidade positiva, eu vou definir, então, ômega 1 quadrado, tá? Que é ômega zero quadrado menos beta 2. Isso aqui é maior que zero, claro, né? Porque o ômega zero quadrado é maior que beta zero. Então, ômega 1 quadrado é uma quantidade positiva definida. Então, eu consigo entender que o argumento da raiz quadrada é menos ômega 1, né? O argumento da raiz quadrada, que é beta 2 menos ômega zero quadrado, certo? É o negativo de ômega zero menos beta 2, que na minha definição é exatamente esta quantidade positiva, que é ômega zero 1 quadrado. Então, o argumento da raiz quadrada é negativo, valendo o módulo, né, ômega 1 quadrado, certo? E aí, quando eu tiro a raiz quadrada desta quantidade, né, raiz quadrada de menos ômega 1 quadrado, eu obtenho, então, lá nas raízes, raiz quadrada de menos ômega 1 quadrado é mais ou menos i ômega 1. Mais ou menos i ômega 1. Então, mais ou menos i ômega 1 são as raízes que eu vou colocar aqui, multiplicado por tempo, claro. Aqui e aqui na solução geral. Especificado para o caso onde o ômega zero quadrado é maior que beta 2, que corresponde a pequeno amortecimento, né? Amortecimento fraco, certo? Então, no caso do subamortecimento, a equação horária de movimento tem uma solução particular que é esta daqui, né? Que é uma exponencial decrescente no tempo multiplicado por uma superposição, uma combinação linear de exponenciais complexas, né? E na i ômega 1t mais e na menos i ômega 1t. Lembrando que o que está aqui dentro do colchete
Na aula passada a gente analisou, né? Eu posso reescrever essas exponenciais complexas em termos de senos e cossenos via a fórmula de Euler, né? Cada exponencial dessas é uma combinação de cosseno mais e senos, né? Então, isso que está aqui escrito, essa combinação de exponenciais complexas, nada mais são do que uma superposição linear de cossenos e senos de ômega 1t, certo? Lembrando que na aula passada a gente apresentou um truque, né, de como é que eu combino uma soma de senos e cossenos em termos de uma única função trigonométrica, né, que na aula passada a gente escolheu o seno, mas a gente pode escolher cosseno também. Esse que está dentro do colchetes nada mais é que uma função trigonométrica periódica cuja frequência angular aqui no caso é ômega 1. Na aula passada era ômega 0, né, mas aqui a frequência que está aparecendo aqui é a ômega 1, que depende da diferença entre ômega 0 e beta, né, certo? Mas eu posso escrever isso em o que está dentro do colchete, temos uma única função trigonométrica. Quando eu faço o truque da transformação de duas funções periódicas em termos de uma, os dois coeficientes A1 e A2 se transformam na amplitude e na constante de fase. Então, é exatamente o que está dentro do colchete, usando o truque, mesmo truque que a gente analisou na aula passada, a gente pode transformar essa superposição de exponenciais complexas numa função periódica, por exemplo, cosseno, de uma fase onde a constante de fase é sigma, multiplicado por uma amplitude geral A. Tá? Então, daqui para cá, eu só fiz aquele truque de transformar isso em cosseno, né, por exemplo, de uma fase, e os dois parâmetros que eu tenho é a amplitude e o sigma. De novo, o sigma e o A vão ser determinados pelas condições iniciais. Claro, eu vou precisar saber a velocidade, né? Determinada a velocidade, que é a derivada temporal dessa quantidade aqui, eu vou obter a partir das condições iniciais os dois parâmetros a determinar, que é o A e o sigma. Mas a solução do movimento, no caso subamortecido, é isso daqui. É uma exponencial decrescente multiplicada por uma função periódica, tá? Lembrando que aqui eu ainda tenho um período associado à frequência angular ômega 1, então eu posso construir, entre aspas, né, um período desse movimento oscilatório. Lembrando que a diferença é agora que as amplitudes estão diminuindo com o tempo, a amplitude não está mais fixa, no caso do oscilador livre, né? Onde, lembrando que período, né, é 2π sobre a frequência angular. Então eu posso aqui ainda construir um período tal que é 2π sobre ômega 1. Eu ainda posso falar num período, né? Mas lembrando que aqui não é igual, como no caso não amortecido, porque a amplitude está diminuindo de tamanho, né? Então, vocês conseguem ver que aqui o valor de x de t tem máximos, né? Quando eu posso pensar que o A multiplicado por n menos beta t é uma amplitude também, né? Uma A de t. Eu posso pensar que a minha amplitude, para ficar parecido com o caso do oscilador livre, né? Eu posso pensar que essa amplitude aqui é uma amplitude que depende do tempo, multiplicado por um cosseno. É bem parecido com o oscilador livre, a única diferença é que a amplitude muda com o tempo, né? Ela vai diminuindo exponencialmente com o tempo, né? Então, essa amplitude tem máximos, né? Quando o cosseno vale 1, né? Quando o cosseno vale 1, a minha amplitude tem máximos, tá? Meu A de t adquire ou seja, o x de t adquire seus valores máximos, né? Tá? Então, eu posso representar aqui qual é que é o comportamento da x de t, né, quando o cosseno é 1. Quando o cosseno é 1, eu tenho, quando o tempo vai variando, né, eu tenho limites, né, limites para x de t, né? Quando o cosseno vale 1, eu tenho um comportamento específico para x de t. Basicamente, ela é a amplitude como função do tempo, e a amplitude como função do tempo é uma exponencial decrescente, né? Então, eu represento essa primeira exponencial decrescente aqui em cima e também embaixo, né? Embaixo. Lembrando que o cosseno, né? O cosseno tem um valor máximo 1, mas o cosseno pode valer mais 1 ou menos 1. Então, eu tenho dois valores possíveis máximos para x de t. Quando o cosseno é mais 1, eu tenho um decrescimento exponencial em t. E quando o cosseno é menos 1,
eu tenho um crescimento exponencial em t vindo por valores negativos, né, da amplitude. Então, aqui eu estou só representando, em vermelhinho, aqui em tracejado, os valores da x de t quando o cosseno é mais 1 e o cosseno é menos 1. Certo? A amplitude, né, de movimento, que é essa equação geral aqui, né, vai ter que encostar, né, está delimitada por essas curvas em vermelho, que a gente chama de envoltórias, tá? Envoltórias são nada mais que a solução do movimento quando a função periódica adquire os seus valores máximos, né? Mais ou menos 1. E então a minha envoltória corresponde a essas duas curvas em vermelho, onde dentro dessa envoltória se desenvolve, né, a equação completa de movimento, que é a exponencial multiplicada pelo cosseno, ou seja, a função periódica vai se desenvolver aí dentro, né? A envoltória, então, me dá os limites para amplitude, os valores máximos e mínimos de x de t, né? Os valores extremos, né, de x. Lembrando que a amplitude então, está diminuindo, os valores de x de t estão diminuindo com o tempo. A gente começa com o valor máximo e o tamanho, né, da amplitude vai diminuindo com o tempo, enquanto o tempo vai se desenvolvendo, né? A relação entre duas amplitudes para dois máximos ou dois mínimos próximos, né, estão associados com a constante de amortecimento. Então, se eu pegar, por exemplo, quanto é que é x de t para dois máximos consecutivos, tá? Então, vamos, por exemplo, pensar que o meu primeiro máximo, um dos máximos ocorre no tempo t, tá? E o outro máximo corresponde ao tempo t, ocorre no tempo t mais o período do movimento oscilatório amortecido, que eu vou chamar de τ1, tá? Se eu fizer a razão das soluções de movimento, né, no primeiro máximo e no próximo máximo correspondente depois de um período τ1, certo? Eu vou conseguir obter qual é que é a relação entre as duas amplitudes, né? Ou seja, na verdade, aqui eu estou medindo quanto é que diminui a amplitude, né? Ou quanto é que aumenta, na verdade, a amplitude, né? Qual é que é a relação entre a amplitude, das duas amplitudes, quando eu estou com máximos consecutivos, tá? Então, começando com o primeiro máximo que ocorre em t, né? Assumindo para tempo t, eu coloco aqui o valor da solução de movimento, né? Claro que aqui eu estou assumindo que, como eu estou nos máximos, o cosseno vale o seu valor máximo, né? Vale cosseno, vale mais 1 ou menos 1. Então, só vai envolver, a minha razão só vai envolver o A multiplicado por E na menos beta t com tempo igual a t e t mais período, né? Então, aqui, o valor do primeiro máximo para tempo t tem esta cara, né? X de t tem essa solução, né? A multiplicado por E na menos beta t. E o segundo máximo, o máximo consecutivo, depois que passou um período τ1, vai ter essa solução, né? Quando eu faço essa razão, eu tenho perda de dependência na amplitude, né? E o que eu obtenho aqui como razão, como essa razão das soluções para dois máximos consecutivos, né? Aqui no denominador vai sobrar E na menos beta τ1, né? E na menos beta τ1. Isso corresponde, então, E na beta τ1, tá? Então, a razão entre as amplitudes para dois máximos, né, consecutivos está associado com o período de movimento amortecido, oscilador amortecido, e o parâmetro de amortecimento beta. O produto dessas duas quantidades vão te dar quanto muda a amplitude, né? De um máximo ao outro no meu movimento oscilatório amortecido com amortecimento fraco, né? Tá? Isso significa aqui que a minha amplitude, né, está mudando com esta cara em um tempo t para um tempo t mais um período, né? Certo? A gente vai dar um nome para essas quantidades aqui, né? E na menos beta τ1, eu vou chamar de d pequeno, né? Que é a quantidade pequena, né? É chamada decremento do movimento, né? Que basicamente essa quantidade aqui te dá qual é que é a razão entre as amplitudes entre dois máximos, né? No máximo anterior e no máximo imediatamente
no máximo e ao máximo anterior a ele imediatamente, né? Então, a razão entre a amplitude em t mais τ1 dividido pela razão da amplitude em t vai dar e na menos beta τ1, como a gente já determinou ali, né? E e na menos beta τ1 é chamado decremento do movimento. Decremento do movimento é quanto a amplitude diminui dado um período, né? Basicamente, dado um período de movimento, né? Aqui do máximo e o próximo, né? Quanto a amplitude diminuiu dado o desenvolvimento no período de τ1. No tempo τ1. E o que está no expoente, que é beta τ1, eu vou chamar de decremento logarítmico. É só a nomenclatura, tá? Decremento logaritmo, o decremento do movimento é exponencial decrescente de menos beta e na menos beta τ1, e o beta τ1 é chamado decremento logarítmico, que é o produto do beta, do parâmetro de amortecimento vezes o período de amortecimento do subamortecido. Certo? Então a gente consegue determinar, a partir do período de movimento oscilatório, quão rápido, né, quanto é o decrescimento da minha amplitude. Tá? Agora, já determinei a solução do movimento, que é essa daqui, né? Solução do movimento. Para o subamortecido, claro, ainda falta calcular a velocidade, eu já vou fazer a conta, né? Já sei qual é que é a cara do movimento. Ainda é oscilatório, mas a amplitude diminui. Agora eu vou analisar a questão da energia mecânica, né? Como eu tenho uma força dissipativa, né, com que é linear na velocidade, eu vou ver no caso do subamortecimento como é que é a perda, né? Eu quero determinar quanto é que é a perda, qual é que é a cara de perda da energia mecânica. Então a gente já sabe, como tem uma força dissipativa, a gente já sabe que a taxa de variação temporal da energia mecânica é negativa, né? Eu tenho perda, né? A energia mecânica diminui com o tempo, e agora eu quero ver com que cara, né? Quão rápido ela diminui com o tempo, no caso do subamortecimento, né? Claro que a energia mecânica aqui não é conservada, ela diminui com o tempo. Lembrando que se eu tenho variação da energia mecânica, eu tenho uma potência, né? Uma potência sendo dissipada, né? Conversão de energia mecânica em algum outro tipo de energia, pode ser som, pode ser calor, etc., né? Na dissipação. No caso de amortecimentos mecânicos, em geral, é calor, né? Transforma energia mecânica, parte dela vai ser transformada ou a totalidade dela com o tempo, né, vai ser transformada em calor. Né? Mas qual é que é a cara, né, de como é que a energia mecânica varia com o tempo? É exponencial? É periódica? No caso do oscilador subamortecido, que é o caso que a gente está analisando agora, né, especificamente. Então, agora eu vou calcular quanto é que é a potência dissipada. Para calcular a potência dissipada, primeiro eu vou ter, então, determinar qual é que é a expressão da energia mecânica no caso do subamortecimento, e aí calcular a taxa de variação temporal. Então, vamos por partes. Né? Então, vamos calcular quanto é que é a energia mecânica. Né? A energia mecânica é a cinética, né? A energia cinética, que depende da velocidade, o x ponto ao quadrado, mais a energia potencial elástica, que depende do quadrado da posição. Tá? Então, quando eu for calcular, para calcular a potência dissipada, for calcular quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, eu preciso calcular quanto é que é a taxa de variação temporal de x ponto ao quadrado e a taxa de variação temporal do x ao quadrado. Lembrando que no caso do oscilador harmônico, tanto simples quanto amortecido, tanto x ponto quanto x são funções do tempo. Então tem que tomar cuidado quando a gente for calcular as derivadas temporais dessas quantidades. Né? Por exemplo, a derivada de x ponto ao quadrado, no tempo, como x ponto depende do tempo, quando eu calcular derivada de x ponto quadrado dt, né, no tempo, isso é 2x ponto derivada de x ponto, que é x 2 pontos. Tá? Então aqui tem que tomar cuidado quando eu derivo x ponto quadrado e x ao quadrado. Tem que lembrar que essas duas quantidades, x ponto e x, são funções do tempo. Né? Então aqui a derivada de x ponto quadrado é 2x ponto x 2 pontos, que é a aceleração. Então aqui está o cálculo da derivada temporal da energia mecânica. É massa multiplicado pela derivada de x ponto ao quadrado, né? Que é 2x ponto x 2 pontos. Como tem um meio aqui, fica só isso, né? Massa vezes x ponto x 2 pontos. E a mesma coisa na derivada de x2, né? 2x x ponto. Vai dar, a derivada da energia potencial vai dar kx x ponto.
Vejam bem que aqui na derivada da energia mecânica tem termo comum, um fator comum, que é a velocidade, né? Eu posso fatorar, né, a velocidade multiplicada por esta quantidade aqui, tá? Dá para ver que o que está aqui dentro do parêntese corresponde à parte da equação de movimento segunda lei. Né? Então, vou só lembrar que esta quantidade que está aqui, eu posso reescrevê-la a partir da segunda lei. Né? A segunda lei, em termos da aceleração, né? Lembrando que a segunda lei, em termos da aceleração, tem esta cara aqui, né? A gente acabou de resolver ela no caso geral, né? x2 ponto mais 2 beta x ponto mais ômega zero quadrado x igual a zero é a equação diferencial associada ao oscilador amortecido, onde o segundo termo é o termo de amortecimento, o termo proporcional à velocidade e o termo na posição é o termo da força elástica, né? Lembrando, então, que se eu multiplicar pela massa a equação de movimento, né? Equação diferencial de movimento, o que eu vou obter é que massa vezes aceleração mais... lembrando que K, que beta, né? Beta, né, é o parâmetro de amortecimento, ele é B sobre 2M, né? Então, eu consigo mostrar aqui da equação de movimento que, se eu multiplicar pela massa, né, a equação de movimento, eu vou ver que massa vezes aceleração mais Kx, aqui eu já abri ômega zero quadrado em termos do K sobre M, né? Multiplicado pela massa da ação K, né? Massa vezes aceleração mais K vezes X é menos, né? Basicamente 2 beta vai valer o B, né? Multiplicado pela velocidade, tá? Então, massa vezes aceleração mais Kx é a força dissipativa, tá? Isso aqui, então, pode ser escrito como negativo do módulo da força dissipativa, porque o módulo da força dissipativa é Bx ponto, tá? A constante de amortecimento multiplicado pela velocidade, certo? Então, eu consigo mostrar que o que está dentro daquele parêntese ali nada mais é que o negativo do módulo da força dissipativa. Então, está claro aqui, nesta conta que eu acabei de fazer, que a taxa de variação temporal da energia mecânica é x ponto multiplicado por essa quantidade que está no parêntese, que é o negativo do módulo da força dissipativa, certo? Eu consigo ver aqui que este produto aqui, o menos x ponto módulo da força dissipativa, pode ser escrito como o produto escalar, né? Vejam bem, eu posso escrever esta quantidade menos x ponto módulo da força dissipativa como basicamente o produto escalar força dissipativa vezes o vetor velocidade. Lembrando como é que eu escrevo em álgebra linear e geometria analítica o produto escalar, né? O produto escalar é módulo do primeiro vetor, que é o módulo da força dissipativa, vezes módulo do segundo vetor, que é o vetor módulo da velocidade, que é o x ponto, vezes o cosseno do ângulo entre eles. No caso, a força dissipativa é contrária à velocidade, é contrária ao movimento, né? Então, o ângulo entre eles é π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é menos 1. Então, está claro aqui que eu posso condensar a expressão da taxa de variação temporal da energia mecânica como sendo a potência, né? F dissipativa escalar a velocidade. Isso é potência dissipada, né? Potência instantânea dissipada devido ao amortecimento, onde o amortecimento é criado pela força dissipativa linear na velocidade. Né? Então, eu consigo entender quando é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica no caso do oscilador harmônico amortecido. Tem uma potência dissipada, né, que é proporcional ao módulo da força dissipativa multiplicada pela velocidade. Né? Então, eu consigo calcular corretamente, né, quanto é que é a potência dissipada no caso do amortecimento, certo? Eu vou calcular explicitamente quanto é que é essa potência dissipada, ou seja, quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, como é que ela é perdida no tempo, né? Especificamente, isso é o caso geral, né? Vale para qualquer oscilador amortecido. Eu vou calcular explicitamente essa potência dissipada no caso do amortecimento fraco ou subamortecido, que é o caso onde a gente acabou de calcular a solução de movimento, né? Certo? Então, eu ainda posso escrever, então, como a gente mostrou antes, né? dt, a taxa de variação temporal da energia mecânica, como sendo x ponto, né? X ponto multiplicado por
menos beta x ponto. Né? Aqui. d dt é x ponto multiplicado pela essa quantidade. Mas essa quantidade a gente acabou de mostrar da equação de movimento também vale menos b x ponto. Então, eu consigo mostrar aqui explicitamente que d dt é menos b x ponto ao quadrado. Ou seja, ele pode ser escrito, a taxa de variação temporal da energia mecânica pode ser escrita como menos parâmetro, menos a constante de amortecimento multiplicada pelo quadrado da velocidade. Só para lembrar, eu não tinha calculado ainda, né? A gente tem que calcular quanto é que é x ponto de t, né? Quanto é que é a velocidade? Dada a nossa solução do subamortecimento. No caso de subamortecimento, calcular a velocidade é calcular a derivada temporal desta quantidade, que é a solução do subamortecido, né? No subamortecimento, o x de t, né, é a amplitude multiplicado pela exponencial decrescente, multiplicado pela função periódica, onde a frequência de amortecimento é a ômega 1, né? Ômega 1. Então, eu vou calcular a derivada temporal. Como aqui é um produto de duas funções do tempo, né? A gente vai ter que usar a derivada do produto, né? Então, quando eu for calcular a velocidade, eu vou ter que calcular a derivada do produto, né? Da exponencial vezes cosseno, porque ambas dependem do tempo, né? Derivada do produto, então, derivo a primeira quantidade, que é a exponencial, mantenho a segunda, mais mantenho a exponencial, derivo a segunda função no tempo, que é o cosseno. Tá? Eu posso mostrar aqui que depois que eu faço a derivada deste produto, claro, sempre fatorando termos comuns, né, nas derivadas, eu vejo que a velocidade, como função do tempo no subamortecimento, ainda é uma amplitude, né, uma função que depende da exponencial decrescente no tempo, multiplicado aqui por duas funções periódicas, cosseno e seno. O aparecimento das duas funções foi porque eu fiz uma derivada do produto. Né? Lembrando que aqui, no caso da função seno, ele está multiplicado por ômega 1 dividido por beta. Tá? A primeira função periódica, que é o cosseno, não está multiplicado por parâmetro nenhum. E o segundo parâmetro, a segunda função periódica, que é o seno, está multiplicado pela razão ômega 1 sobre beta, né? No caso de amortecimento, lembra que beta é pequeno. Beta pequeno corresponde a subamortecimento, tá? Significa que se beta é pequeno, ômega 1 por beta é uma quantidade grande, tá? Comparado, claro, com o 1 aqui, que está multiplicando o cosseno, né? Então, no caso onde o amortecimento é pequeno, o termo dominante aqui na velocidade é o termo do seno, né? Tá claro aqui, né? Então, aqui está claro que, aqui a expressão completa, claro, da velocidade. A expressão da velocidade é uma exponencial decrescente multiplicada por senos e cossenos da frequência angular ômega 1, né, que é a frequência do amortecimento. Né? Mas, no caso, se o beta é bem pequenininho, que é o caso do subamortecimento, eu posso obter uma função aproximada para a velocidade. Dá para ver que o termo do seno vai dominar comparado com o seno, que para beta pequeno esse termo aqui é o dominante, né? Lembrando que se eu botar um termo pequeno aqui no denominador, isso cresce a este termo do seno. Então, eu posso obter uma função aproximada da função velocidade, como função do tempo, no caso do subamortecimento, onde beta é muito pequenininho, é muito menor que 1, onde beta sobre ômega é muito menor que 1, na verdade. Né? Ômega sobre beta é grande, né? É grande. Onde o domínio é o domínio da função do seno. Né? Lembrando que aqui é uma função aproximada, né? Lembrando que, nesse caso, se a função seno é dominante, a dependência em beta aqui cancela, né? Fica só ômega 1, a menos do menos A e na menos beta t, e a função do seno. Né? E aí eu consigo obter, no caso do subamortecimento, uma expressão aproximada para a taxa de variação temporal da energia mecânica, o d dt, né? Ela é menos b velocidade ao quadrado, e eu vou usar a expressão aproximada da velocidade, no caso do subamortecimento, que é uma função periódica seno, né, multiplicado pela exponencial decrescente no tempo a menos do ômega 1. Né? Então, aqui está escrito, né, eu posso levar ao quadrado e obter quanto é que é a taxa de variação temporal. Eu vou usar essa aproximação da velocidade para obter quanto é que é a energia mecânica. Né? Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética, onde agora eu já sei a expressão aproximada para a velocidade,
ela é senoidal multiplicado pela exponencial decrescente no tempo, somado com a energia potencial elástica, que é proporcional ao quadrado da posição, lembrando que a posição também depende do tempo. Então, aqui eu vou colocar, né, a solução aproximada para a velocidade e a solução completa para a posição ao quadrado. Então, na cinética eu tenho 1 meio massa, velocidade ao quadrado, eu vou levar ao quadrado esta solução aproximada do x de t. Tá? Com isso eu vou ter, então, a quadrado, a exponencial ao quadrado, então lá em cima vai ter um menos 2 beta-t, ômega 1 quadrado, seno quadrado de ômega 1t mais a constante de fase. Então aqui é a energia cinética, claro, quando eu estou usando a solução aproximada para a velocidade, no caso de amortecimento fraco. Né? E o segundo termo não tem aproximação, né? É só substituir a posição ao quadrado. Então, a posição ao quadrado é a solução de movimento, né, que é a e na menos beta-t ao quadrado, e a função cossenoidal, né, ao quadrado. Tá? No caso de subamortecimento, né, vocês conseguem ver aquela função que a gente criou, aquela frequência que a gente criou, que é o ômega 1, né, que é a diferença entre a frequência natural e o parâmetro de amortecimento, né? Quando o amortecimento é fraco, ou seja, quando o beta é muito menor que o ômega 0, isso significa que o ômega 1 é muito próximo de ômega 0, né? O ômega 1 é da ordem de ômega 0, porque o beta é bem pequenininho comparado com o ômega 0. E lembrando que o ômega 0 é K sobre N. Por que eu estou lembrando a definição de ômega 1, né? Porque o ômega 1 ele aparece aqui na expressão da energia cinética, né? Ele tem o ômega 1 ao quadrado aqui, tá? No caso de amortecimento pequeno, a gente lembra que o ômega 1 pode ser aproximado, né? No caso de fraco amortecimento, bem pequenininho, né? E aproximado pela frequência natural do oscilador, que é o ômega 0, que é K sobre N. Então, aqui o último passo é substituir aqui na energia cinética o ômega 1 pela aproximação dele, que é K sobre N, no caso de subamortecimento. E aí, neste caso, né? Neste caso, os dois termos são comuns, né? Eu tenho 1 meio massa vezes K dividido por M, né? Basicamente é K vezes ômega 0 ao quadrado. Então, eu consigo reescrever o ômega 1 quadrado em termos da massa multiplicado... eu consigo escrever ele em termos do K da mola, né? Este cara aqui é basicamente o K da mola multiplicado pela massa vezes ômega 0 quadrado, né? Então, este cara aqui eu substituo como sendo K sobre M, as massas cancelam, sobra o K, e aí eu tenho dois termos comuns. Os termos comuns são 1 meio de K a quadrado, 1 meio de K a quadrado, a exponencial, e na menos beta-t, tudo isso é comum, e a soma dos senos e cossenos ao quadrado, que dá 1. Né? Então, no caso do amortecimento fraco, eu consigo uma expressão aproximada para a energia mecânica. Né? Ela vale 1 meio de K quadrado, exponencial decrescente, onde o expoente da exponencial é menos 2 beta-t. Certo? Em t igual a zero, claro, se eu botar t igual a zero, eu vou obter exatamente o valor da energia mecânica no caso do oscilador não amortecido, o oscilador livre, né? Que é 1 meio de K quadrado que a gente mostrou na aula passada. Né? Então, a gente consegue mostrar que, no caso do subamortecimento, a dependência temporal, aqui a energia mecânica não é conservada, ela varia no tempo, e a gente consegue mostrar qual é que é a cara da dependência temporal da mudança da energia mecânica. A energia mecânica decresce exponencialmente com o tempo, no caso de subamortecimento. Ela decresce mais rápido, menos rápido, com esta dependência exponencial, onde ela vai crescer mais rápido, menos rápido, dependendo do valor de beta, né, que é o parâmetro de amortecimento. Mas a gente consegue obter uma expressão analítica, aproximada, claro, para o valor da energia mecânica. Ela decresce exponencialmente, né, a partir de um valor em t igual a zero. Então, aqui eu só escrevi, né, que a energia mecânica decresce exponencialmente a partir do valor em tempo igual a zero, que é o mesmo valor da energia mecânica do oscilador livre, né, que é 1 meio de K quadrado. Então, aqui no caso do oscilador subamortecido, a gente sabe como é que a energia mecânica varia.
ela decresce exponencialmente, né, com o tempo na expressão aproximada, certo? E a potência, né, que a potência dissipada também pode ser calculada, né? A potência dissipada, que é a derivada da energia mecânica, é a derivada da exponencial. A derivada da exponencial também é uma exponencial. Então, a taxa de variação temporal da energia mecânica, no caso sobre o amortecimento, que é a potência dissipada, né, também é exponencial decrescente, né? Uma exponencial decrescente, e na menos beta, 2 beta t. No caso de subamortecimento, eu consigo determinar os valores, qual é que é o tempo que transcorre para que a energia mecânica decaia 1 sobre E do seu valor inicial, né? 1 sobre E do seu valor inicial, que é 1 meio de K quadrado, certo? Então, existe um tempo característico onde a energia mecânica cai 1 sobre E, que é da ordem de 30%, 1 sobre E, o E é 2,78, né? Então, é da ordem de 1/3, né? Existe um tempo característico onde a energia mecânica decai da ordem de 1/3, 1 sobre E, do seu valor inteiro igual a zero, né? Isso vai acontecer quando o 2 beta t vale 1, né? O 2 beta t vale 1 quando o tempo vale 1 sobre 2 beta, né? Então, depois que transcorre um tempo 1 sobre 2 beta, tá? A energia mecânica vai diminuir o valor 1 sobre E, ou 1/3, né, do seu valor original. Isso é tempo de decaimento, denominado tempo de decaimento relativo à energia mecânica, a variação da energia mecânica no caso do oscilador amortecido, subamortecido, onde o amortecimento é bem fraquinho, né, mais fraquinho. E agora eu vou encerrar a questão do subamortecimento fazendo dois exercícios, né, de fixação, para a gente brincar um pouco com as soluções de movimento e também as diferentes quantidades associadas ao oscilador subamortecido, que é o período, porque ainda no subamortecido ainda tem um movimento oscilatório com um período, né, associado, que é o τ1, que pode ser obtido a partir da frequência de amortecimento, que é a frequência angular ω1, né, certo? E os parâmetros associados, que é o beta, né, que é o parâmetro de amortecimento, e a frequência natural do oscilador. Então, esse primeiro exercício é para a gente manipular os conceitos de parâmetros de amortecimento e período de amortecimento. Então, aqui eu tenho um oscilador não amortecido, que é o oscilador livre, né, que tem originalmente um período de movimento que é de 1 segundo. Tá? Então, T0 é 1 segundo, é o período do oscilador se ele não tivesse amortecimento. Aí é introduzido nesse oscilador um pequeno amortecimento, né? E a informação desse amortecimento é tal que a amplitude de oscilação cai pela metade depois que transcorre um período τ1, tá? Que é o período de amortecimento. Então, depois que transcorre um período de amortecimento τ1, a minha amplitude diminui pela metade, 50% do valor original. E a partir dessa informação, ou seja, da frequência do oscilador livre e de quanto cai a amplitude depois de um período de amortecimento, eu quero determinar quanto é que é o parâmetro de amortecimento beta, quanto é que é o período de amortecimento τ1, certo? Então vamos lá. A gente sabe que a razão entre as amplitudes transcorridos um período τ1, né, que é o período de amortecimento, está associado com aquele decremento do movimento, né? Lembrando lá que eu defini decremento do movimento como sendo E na menos beta τ1. Só para lembrar, né? Esta razão aqui, a gente já sabe quanto é que vale, né? No caso do subamortecido, a gente sabe que esta razão aqui, na verdade a razão inversa, né? É E na menos beta τ1, que a gente chamou de decremento do movimento. Então, a gente sabe a informação que o decremento na amplitude, né, é meio. Tá? Depois que transcorreu um período τ1, a amplitude diminuiu pela metade, ou seja, a diminuição foi de 1 meio, ou seja, 0,5. Então, o decremento de movimento, que é o D, é 0,5. A partir da informação que o decremento do movimento foi 1 meio, metade de decrescimento da amplitude, aí eu vou brincar um pouquinho com essa informação e obter o beta primeiro. Eu vou primeiro determinar o beta e depois, a partir do beta, eu determino o τ1. Então, eu sei que E na menos beta τ1 é meio, que vale o D, né, que é o
decremento do movimento. Então, aqui eu aplico logaritmo neperiano dos dois lados, né? Quando eu aplico o logaritmo deste lado, eu fico com menos beta 1. Do lado direito, eu vou ter o logaritmo do meio, né? Logaritmo de D, que vale 1 meio no nosso caso, de logaritmo de 0,5, né? Bom, lembrando que o τ1, né? O τ1 é o período, lembrando que período é 2π dividido para a frequência angular. A frequência angular associada ao amortecimento é o ω1, então aqui eu estou escrevendo o período em termos da frequência angular de amortecimento, né? Que é o ω1. Né? Então, τ1 é isso. O período τ1 é escrito como 2π sobre a frequência angular de amortecimento ω1. Isso aqui é logaritmo de d na menos 1, lembrando que aqui eu já multipliquei por menos 1 ambos os lados, né? E apliquei a propriedade dos logaritmos, né? Menos logaritmo de d é logaritmo de d na menos 1. É o logaritmo do inverso de d. Lembrando que d é 0,5. Né? Então, fez dois passos aqui, né? Multiplicar por ambos os lados por menos 1, e substituir o τ1 pela frequência angular ω1, 2π sobre ω1. Certo? Lembrando que a frequência angular ω1, vamos usar agora a definição, né? A definição de ω1. ω1 é a raiz quadrada de ω0 quadrado menos beta quadrado. Lá no início do amortecimento, a gente definiu quanto é que vale a definição do ω1, né? O ω1 foi definido, na verdade o ω1 quadrado, né, foi definido como ω0 menos beta 2, né? ω0 quadrado menos beta 2. Tá claro quanto é que vale o ω1 em termos de beta e ω0. Escrevi, então, daqui para cá, eu escrevi explicitamente quanto é que vale o ω1. Raiz quadrada de ω0 quadrado menos beta quadrado. Tá? E aí eu vou resolvendo. Agora já tem um único parâmetro a determinar, que é beta em termos de ω0 a menos de constantes. Porque o que eu tenho aqui do lado direito só depende de constantes, né? Então aqui eu já escrevi quanto é que é o ω1. Eleva ao quadrado para tirar o raiz quadrada, eu levo então ao quadrado ambos os lados. Então primeiro eu passo 2π para aqui dividindo o logaritmo de d na menos 1. Eleva ao quadrado, né, ambos os lados, eu tenho essa relação para os betas. Isolo o beta, vou fazendo isolamento do beta aqui, tá? Álgebra, tá? E aí, finalmente, eu consigo isolar beta em termos da frequência angular natural, que é o ω0, certo? Então, manipulação algébrica, onde aqui as constantes, né, que é o logaritmo do inverso de d dividido por 2π, eu chamei de d maiúsculo, tá? Então, aqui o d maiúsculo, só para entender, tá? Aqui na expressão da relação entre beta e ω0, o d quadrado, o d aqui é logaritmo inverso de d dividido por 2π. Ou seja, é logaritmo de 2 dividido por 2π, tá? Então aqui eu tenho que usar o valor numérico de logaritmo de 2 dividido por 2π. Isso é um número, tá? E eu jogo essa informação aqui, tá? Então eu só fiz a manipulação. Então beta e ω0, claro, são proporcionais, né? Beta e ω0 são proporcionais. O beta é uma fração de ω0. Esta fração é calculada explicitamente a partir de d, ou seja, a partir do valor do decremento do movimento, né? Ou seja, o d é obtido a partir de logaritmo de 2 dividido por 2π. Esse é um número pequenininho, bota aqui, calcula quanto é que é essa quantidade que está dentro da raiz, inverte, e tu vai obter numericamente, né? Dá para fazer essa conta. Essa quantidade que está multiplicando o ω0 nada mais é que 0,110, tá? Esta quantidade aqui é 0,110, onde ela foi obtida a partir da informação que o decremento do movimento, que é o dzinho, vale 0,5, tá? Então, a amplitude diminui pela metade depois de um período de amortecimento. Então, dá para ver aqui explicitamente que beta é proporcional ao ω0, é pequeno, claro, né? Pelo um fator 0,11. Isso aqui significa que beta, o parâmetro de amortecimento, é da ordem de 11%, né? 11% da frequência natural do oscilador. Então, dá determinado quanto é que é beta. Ele vale 11%, né? 0,11, 11% da frequência natural do oscilador, que ela é obtida, a frequência natural é obtida a partir do período dele, porque o período a gente sabe, né? O período natural sem amortecimento é 1 segundo, né?
Então, significa que é 2π radiano por segundo é o valor da frequência natural. Lembrando que a relação entre período e frequência é T é 2π sobre ômega. Então, ômega é 2π sobre T. Bom, como eu já determinei beta, agora eu vou calcular quanto é que é o período, né? O período é escrito em termos de beta. Tá? O período, τ1, é 2π sobre ômega 1. Ômega 1 escrito em termos de beta está aqui, né? Substituindo, né, beta, como a gente acabou de calcular, ele é proporcional ao ômega 0, né? Boto aqui quanto é que é o valor de beta em termos de ômega 0. Fator ômega 0 ao quadrado que vai aparecer aqui dentro, como fator comum aqui dentro da raiz. Tiro a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado. O que eu obtenho? Basicamente, eu vou obter o τ1, escrito em termos de 2π sobre ômega 0, que é a frequência, o período natural do oscilador. 2π sobre ômega 0 é o T0, que é 1 segundo, né? A menos das constantes, né? Que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 0,11 ao quadrado. Tá? Que dá numericamente um valor, claro, maior que 1, né? 1 sobre esta tralha aqui, onde o denominador é um número menor que 1, este cara aqui vai dar um número maior que 1, que é 1,006. Né? Então, o período de amortecimento é o período natural, sem amortecimento, multiplicado por 1,006, né? Que vai dar 1,006 segundos. Né? Então, é um pouquinho maior que o período do oscilador se ele não tivesse amortecimento. Né? Certo? Então, o parâmetro de amortecimento é uma fração da frequência natural sem amortecimento e o período de movimento amortecido é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior que a frequência que o período natural, né, sem amortecimento. Aqui é um último exercício de fixação. Na aula que vem a gente vai continuar fazendo exercícios, né? Um outro exercício de fixação, onde agora aqui eu estou com um sistema massa-mola, que é um caso particular de oscilador, né? Um sistema massa-mola onde a massa é 4,5 kg, né, que está suspenso por uma mola. Então, é um sistema massa-mola vertical, né? Está suspenso por uma mola que tem constante de rigidez, que é 1.400 Newton por metro. Tá? É introduzido um amortecedor com coeficiente de amortecimento, né, viscoso, o B, né, que é a constante de amortecimento, vale 50 Newton por metro por segundo. Tá? Então, aqui está escrito o B, né? Então, beta, assim o B. Tá? Então, eu tenho um oscilador amortecido, porque eu tenho o oscilador livre, né, onde a mola dá a força elástica, mais um amortecedor que tem fraco amortecimento e vale B50. Então, aqui eu quero saber quanto é que é o parâmetro de amortecimento beta, quanto é que é a frequência natural, né? E a frequência do oscilador amortecido, que é o ômega 1. Tá? São as três quantidades associadas a esse oscilador amortecido. Imagina que ele é amortecimento fraco, né? Mas para saber se é fraco, eu preciso saber quanto é que é beta, né? E a relação entre beta e ômega 0, tá? Vamos lá, então vamos calcular quanto é que é ômega 0. Ômega 0 é a frequência natural do oscilador. Isso é raiz quadrada de K sobre M, onde o K é a constante de rigidez, que é o 1.400 Nm por metro, e a massa é 4,5, né? Quilogramas, né? Fazendo a raiz quadrada de 1.400 dividido por 4,5, isso dá 17,63 radianos por segundo. Isso é a frequência natural do oscilador livre, se não tivesse amortecimento, ia ficar esse oscilador vertical oscilando com esta frequência angular, né? 17,63 radianos por segundo. Né? O beta, a gente definiu lá no início da aula, é B sobre 2M, né? Onde o B é a constante de amortecimento, que é 50 Newton por metro por segundo, vezes 2 vezes a massa, né? Então, a gente calcula isso, dá 5,6, né? 5,6 inversos de segundo, ou seja, 5,6 Hz, né? 5,6 Hz é o parâmetro de amortecimento. Já dá para ver aqui, vocês deram por conta, né, que o parâmetro de amortecimento beta, ele tem unidades de inverso de tempo. Tá claro por quê, né? Tem que ser, né? Porque lembra, esse parâmetro beta, ele está sempre acompanhando o tempo aqui nas exponenciais decrescentes. Obviamente, para o argumento ser adimensional, o beta tem que ter dimensão de inverso de tempo
para as exponenciais, os argumentos das exponenciais serem adimensionais. Então, está claro que o beta, o parâmetro de amortecimento beta, tem que ter unidade de inverso de tempo. E, finalmente, o ômega 1, que é a frequência angular associado ao movimento amortecido, né? Outra coisa, comparando aqui, fazendo a comparação direta do beta com o ômega 0, a gente tem 17, 18 quase, né? 18 vezes versus 6, né? O ômega 0 é muito maior que o beta, né? Por um fator muito maior que 2, né? 18 contra 6 é muito maior que 2, ou seja, o ômega 0 é mais que 2 vezes o beta. Está claro que este oscilador aqui é o subamortecido, né? O beta é bem menor que o ômega 0, tá? Então, se eu estou com um oscilador subamortecido, para ele existe uma frequência angular associada ao subamortecimento, né? O ômega 1, que é a raiz quadrada da diferença dos quadrados da frequência natural e do beta ao quadrado. Botamos os números, elevamos ao quadrado, tiramos a raiz. Isso vai dar a frequência associada ao subamortecimento, que é 16,7 radianos por segundo, que é quase no crítico, né? A gente está quase no valor crítico, né? Da relação entre ômega 0 e ômega 1. As duas frequências, o natural e do amortecido, são muito próximas, né? Muito próximas, em torno de 17, tá? Mas a gente igual tem subamortecimento, porque o beta é muito menor, mais que fator 2 comparado com o ômega 0. E a frequência natural, a frequência de amortecimento aqui para este caso é 17, né? 16,7 radianos por segundo. Aqui a razão entre beta e ômega 0, como eu falei, é da ordem de 1/3, né? 0,32, que é muito menor que 1, que, claro, caracteriza um movimento subamortecido. Beta sobre 5,6 por 17,3 dá um número menor, muito menor que 1, que é o que é necessário para a gente ter subamortecimento, né? Aqui eu estou fazendo o desenho, a representação, né, numérica, né, a representação do gráfico da x de t versus tempo, né, para esse problema aqui, tá? Onde a massa é meio quilo, o parâmetro de amortecimento, né, a constante de amortecimento é 50 newton por metro por segundo, o K é 1.400 newton por metro, e aqui, claro, eu estou dando algumas condições iniciais. Por exemplo, para esta condição inicial, partindo do repouso, partindo do repouso e estando em tail a zero, na posição 0,02 metro, então aqui eu tive que dar, obviamente eu tenho que dar uma condição inicial para saber a solução exata, né, a solução particular do movimento. Então, dadas as características do meu oscilador amortecido, que é esse que eu acabei de fazer a conta, né, e dadas essas condições iniciais, esse oscilador, esse sistema massa-mola amortecido, começando do repouso e esticada a mola a partir do indeformado, ou seja, a partir do ponto de equilíbrio 0,02 metros, né, a solução de movimento é a curva x de t, esta curva em azul aqui, tá? Em vermelho estão as envoltórias, como eu falei, né, que é o valor de x de t, quando o cosseno é mais 1 e menos 1, né? Quando o cosseno é mais 1 e menos 1. A envoltória é uma função exponencial, e dentro dela, envolvida por ela, está a solução de movimento, que é a curva em azul, né? Então, aqui ainda é oscilatório, claro que é movimento subamortecido, e as amplitudes vão diminuindo com o tempo até zerar, né? Até zerar. Quando a gente tem tendendo a zero, a gente já tá chegando no ponto de equilíbrio, que é a origem, e vai se manter lá pelo resto do tempo, né? As amplitudes vão diminuindo, a energia mecânica foi perdida, tempo a tempo, até que ela vai exponencialmente a zero. Quando ela vai a zero, a gente não tem mais, toda a energia mecânica foi convertida para outro tipo de energia, e aí o movimento da partícula é ficar em repouso, né? Ela vai continuar em repouso depois que ela gastou toda a sua energia mecânica, toda essa energia mecânica foi dissipada. Lembrando que no caso do subamortecimento, a energia mecânica é dissipada exponencialmente com o tempo, tá? Então, na aula que vou encerrar por aqui, na aula que vem, a gente vai ver os outros dois casos de amortecimento, que é o crítico e o supercrítico. Nesses dois casos, no crítico e supercrítico, não vai haver oscilação, tá?
a, a partícula vai para o ponto de equilíbrio rapidamente. No caso, a gente mostrou já que no caso crítico, ela vai mais rápido para a origem, que no caso subamortecido, né? Aqui está claro, o caso crítico está em rosa e o supercrítico está nesse verde aqui, né? A gente vai ver que os dois casos não envolvem oscilação e no caso do crítico a gente vai mais rápido para a origem, para o ponto de equilíbrio estável, mais rápido que no caso crítico. A gente vai analisar alguns casos, algumas condições iniciais particulares na aula que vem e vamos analisar em completo, né? Como é que são as soluções do movimento, vamos determinar as constantes de movimento necessárias para descrever esses tipos de equações da trajetória, né? As equações de movimento x de t, as equações horárias, né? Tanto a equação horária quanto as equações para as velocidades como função de tempo nos outros dois casos, né? No crítico e no supercrítico, certo? Termino a aula de hoje aqui. Então, na terça-feira, continuamos com os dois outros casos de oscilador amortecido. Também a gente vai fazer, já no início da aula, vai tentar desenhar, né? Representar quais é que são os caminhos de fase para o oscilador amortecido fraco, né? A gente mostrou nessa aula que os caminhos de fase para o oscilador sem amortecimento são elipses, né? A gente vai ver o que vai acontecer com os caminhos de fase quando a gente introduz amortecimento fraco. A gente vai ver, então, que são espirais, né? Os caminhos de fase, quando o amortecimento é fraco, os caminhos de fase vão ser caminhos de fases abertos, não são mais elipses, né? Vão ser caminhos de fase abertos, na verdade são espirais, né? Espirais onde o limite dessa espiral é a origem, né? Onde eu tenho velocidade nula na origem depois de um certo tempo, né? Então, os caminhos de fase para os osciladores amortecidos são caminhos de fase que são curvas abertas, né? Enquanto que no oscilador livre a curva é fechada porque eu tenho um movimento oscilatório, né? Um movimento oscilatório onde eu volto sempre nos pontos de retorno depois de um certo tempo finito, tá? Certo? Bom fim. Se alguém tiver dúvida, pode mandar e-mail. Fico à disposição se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida dessa parte do amortecimento, né? Oscilador amortecido. No caso, hoje foi só o subamortecido, o detalhamento, né? Se não, nos vemos à terça, né? Continuamos com o movimento. Nesse final de semana tem as atividades, né? E seguimos na terça os osciladores amortecidos. Certo? Se não tem dúvidas, então, bom fim. Assim que ficar pronta a gravação, a gente coloca lá. Já está o PDF, já está. Assim que ficar pronto as gravações, a gente já coloca. Na aula passada já foi colocado. Feito. Até sexta, né? Tô só bloqueando, né? É sexta, não é terça, né? Até sexta-feira a gente volta para terminar os outros dois osciladores, né? Osciladores amortecidos, certo? Até a sexta. Valeu, abraço. Bom fim. Até sexta.